Muito bem, amigos do nosso canal, do seu canal Alex Lima. Estamos aqui com mais um podcast, A História por Trás da História. Este canal que tem o objetivo de mostrar que pessoas anônimas têm história. Pessoas que não têm projeção midiática têm o que comemorar e têm o que contar. Por isso, eu quero já convidar você a que tenha a sua história. Coloque nos comentários aí qual a história da sua vida, porque iremos sortear dos nossos comentários pessoas que podem estar aqui nesta mesa falando da sua história, porque além da palavra de Deus, além da fé que carregamos no nosso coração, nós temos como grande aliado das nossas vidas a nossa história. A nossa história diz quem somos, a nossa história diz o que sofremos, a nossa história diz o que já vencemos. A história nos traz marcas, mas também a história nos traz um aprendizado, um amadurecimento muito forte. E eu hoje tenho aqui um casal que são meus amigos pessoais. Na verdade, todos que estão aqui são amigos, mas amigos que têm uma importância na minha história também, fazem parte da minha trajetória, da minha história, e que hoje vão contar a história por trás da história. Vocês vão se identificar com este casal que, apesar de jovens, mas já tem uma longa estrada, já tem uma longa caminhada, são empreendedores, pessoas que estão empreendendo e vencendo nesse mercado tão competitivo que é o comércio, que é a prestação de serviço. Então eu quero já dar aqui as boas-vindas a esse casal bonito, lindo, jovem, Márcio e Eli, que hoje eles vão contar. E eu quero começar, já dando boas-vindas a vocês, agradecer imensamente por estar me dando essa honra de conversar com vocês, porque, na verdade, eu conheço um pouquinho da história de vocês, mas quem vai assistir a gente não sabe, talvez até pessoas da sua família, pessoas que são seus amigos, irmãos da sua congregação, não sabem, mas vão começar a saber agora um pouco mais dessa história de superação, a história por trás da história, e queremos saber, Márcio e Ali, como chegamos até aqui. Você, Márcio, quem é Márcio? Olá, tudo bom, Alex? Tudo jóia, meu irmão? Muito obrigado pela palavra, muito obrigado por esse programa muito bacana. Márcio é um rapaz de 45 anos, pai de 3 filhos. Um jovem, né? Jovem. Um jovem. Sou gerente comercial, estou trabalhando hoje atualmente na Camil Alimentos e tenho uma história aí junto com minha esposa, minha linda. Pronto, e você ali? Para nós é uma honra, meu amigo, estar aqui, receber seu convite, falar da nossa história e a gente espera que vidas sejam edificadas através disso e que sirva de exemplo para muita gente. É verdade. Eu tenho 40 anos e tenho uma história boa aí que a gente vai contar para vocês hoje. Vamos desdobrar aqui essa história, né? Vamos desdobrar essa história, com certeza. Então, eu conheci Márcio e Eli através da tia de Eli, que é a minha irmã Rosângela, e a família de Rosa, que nos conhecemos na faculdade. Na faculdade. Né? Conhecemos na faculdade, aí como eu costumava muito na casa de Rosa, conheci esse casal que está aqui comigo, e desde então a gente vem sempre junto, né? Nossas famílias estão sempre juntos em todos os eventos, somente eventos familiares. Então, Márcio, você disse que trabalha no ramo de alimentos, na empresa de alimentos, mas eu queria saber o seguinte: como você, de onde você nasceu? É de Salvador? Qual a sua origem? Você já começou no Evangelho? Não começou no Evangelho? Como é que foi a sua história inicial de vida, né? Sou de Salvador, nasci aqui em Salvador. Meu pai nasceu na cidade de Santo Antônio de Jesus, minha mãe daqui de Salvador. Eles são comerciantes e a gente tinha um comércio no bairro aqui de São Marcos. E a gente toda a vida foi pautado no comércio de frutas, verduras e alimentos. E a gente nasceu e foi criado dentro dessa rotina, né? Muito cedo a gente já tinha essa rotina comercial de ir para a Ceasa, comprar frutas e verduras todas segundas, quartas e sexta-feiras. E a gente teve esse know-how aí, empreendedor desde sempre. Então, você está dando seguimento à história da sua família. Então você é o fruto e também você está dando continuidade a essa história na área de comércio, né, de negociar, que inclusive não é para qualquer pessoa não, né? Essa área do comércio é uma área muito difícil, não é uma área fácil, que requer muita habilidade, muito conhecimento e sem dúvida também um know-how, como você falou, que vem de família, né? E você, Eli, me fala aí, você é daqui de Salvador também? Sim, nasci em Salvador. Nós crescemos no mesmo bairro,
né? Olha. Vizinhos bem próximos, não nos conhecíamos. Gente. Passei 14 anos da minha vida sem conhecê-lo, apesar de morar quase em frente à casa. Deus do céu. Mas a gente não se conhecia. E moramos sempre no mesmo bairro até quando nos casamos. Quando eu tinha quase para 14 para 15 anos foi quando eu conheci Márcio. Conheci Márcio bem novinha. Uhum. E a gente começou a namorar com 14 para 15 anos. Gente. Bem novinha. E dali em diante a gente começou a construir a nossa história, né? Ele tinha 20 anos, eu tinha 15. Meus pais na época ficaram assustados, né? 15 anos. 15 anos. Mas aí ele, como um bom vendedor, né? Ah. Um bom negociador, conseguiu convencer os meus pais e a gente começou a namorar ali na porta, aquela coisa bem na porta. Sim. Ele foi lá pedir para meu pai para namorar comigo e a gente começou a namorar ali e construir uma história mesmo. Dali comecei a trabalhar, minha vida profissional, e assim que eu terminei o ensino médio, eu fui direto para a faculdade, quando nós nos conhecemos, Sim. né? E foi a partir daí que a gente começou a construir a ideia de casar e de ter a nossa vida, né? E logo depois, assim que eu me casei, demorou um pouquinho, eu já entrei na faculdade. Estava terminando, né? Acabei de terminar o ensino médio e entrei na faculdade. E aí foi quando a gente começou a pensar em o que vai ser da gente. Porque eu também trabalhava na área comercial. Trabalhava como promotora de vendas e eventos. E ele também já estava na área comercial nessa época. E foi a partir daí mesmo que a gente deu início à nossa trajetória dentro do comércio, né? Interessante isso, né? Histórias que se cruzaram. Literalmente falando, né? Se cruzaram. E foi muito bacana porque se tornou um paralelo. Eu entrei no grupo Três Corações hoje, mas na época era o Café Santa Clara, e comecei como promotor de vendas, e ali também como promotor de vendas. E a gente tinha um sonho de casar, e esse sonho de casar impulsionou a gente a comprar um apartamento. Casar sem ter nada, Sem né? ter nada. Na época Sim. a gente não tinha nada. Nada. Não tínhamos nada, o salário era muito baixo naquela época. Márcio, quando nós estávamos namorando ainda, ele trabalhava como motoboy. Então, assim, as expectativas para a gente os sonhos eram muito distantes. A gente sonhava, mas a gente não sabia se a gente ia conseguir alcançar, né? Os sonhos eram bem distantes. E ele trabalhava como motoboy, entregava pizza à noite, trabalhava em 2 lugares. E foi dali que a gente foi juntando todo o dinheiro que a gente tinha, a gente juntava. Tudo que entrava, a gente guardava. Guardava para poder pensar, né, em poder ter um apartamento, que naquela época, né, se a gente botar aí 24 anos atrás, era muito distante, Era um sonho assim, distante. comprar um apartamento. Ainda mais porque vocês eram muito jovens também, Muito. né? Mas Deus, ele é tão bom que na época a Caixa Econômica ela abriu um programa novo de habitação. E aí nós nos inscrevemos, né? Pegamos o irmão dele, na verdade, que já tinha uma carteira assinada de mais tempo, né? Já tinha mais peso, foi lá, a gente botou o nome dele, pediu para ele, não, pode botar meu nome, não tem problema nenhum não. E deu certo, foi aprovado. E a gente ficou aguardando ansiosamente sair esse apartamento. Com 17 anos eu peguei a chave do apartamento. Então, assim, pra gente foi uma grande conquista, né? Mas aí a gente sabia que tinha que trabalhar muito para pagar. Sim. Então fomos atrás disso. Trabalhar para poder pagar o apartamento e para poder começar a arrumar, começar a mobiliar para casar. E foi assim que aconteceu. Então a gente conseguiu o apartamento, a gente começou a arrumar, e aí falamos para a família, ó, estamos prontos, vamos casar agora. Uau. E aí ficamos noivos, né? Tudo certinho, ficamos noivos, nos casamos. E depois daí foi quando ele entrou na Três Corações. Daí começou a trilhar também uma carreira profissional muito bacana. Ele cresceu de uma forma muito bacana dentro da empresa. Eu comecei também a trabalhar numa empresa grande, uma multinacional, a Kraft Foods na época, que hoje é a Mondelez, que é uma empresa bem grande. E ali o Senhor estava o tempo inteiro nos conduzindo, porque eu comecei a trabalhar numa empresa melhor, ter um salário melhor, ele também. Então a gente via que as coisas estavam se encaixando. E os nossos sonhos começando a tomar forma, né? E foi aí que eu entrei na faculdade, decidi fazer o curso e não parei. Continuei trabalhando porque precisava, né, pagar a faculdade, fazer tudo.
E o último ano de faculdade foi quando... E a gente não tinha plano de ter filho naquele momento, porque não fazia parte ali, não dava. A gente tinha que trabalhar muito para pagar as custas de tudo, né? No último ano de faculdade foi quando eu decidi engravidar. No último ano, a gente já tinha 6 anos de casado. E aí foi quando eu decidi engravidar e veio o nosso primogênito. Quem está assistindo agora essa história, eu sei que todo mundo que tem a sua história sabe que quando a gente chega num determinado momento, a gente comemora, né? Mas assim, nos dias, né, durante aquele período, daquele início, é muito sacrifício, não é? São muitas noites sem dormir, principalmente nós que estudávamos à noite, trabalhávamos durante o dia, não tínhamos muito tempo para pegar nos livros, de vez em quando a gente se reunia para ir para a casa de um colega, eu ia para a casa de sua tia Rosa. Então, assim, qual foi assim, a maior dificuldade que vocês encontraram? Claro, além de ser muito jovens, qual foi a dificuldade que vocês enfrentaram maior? Por exemplo, a falta de tempo, ou, por exemplo, a dificuldade da família em si? O que vocês podem dizer para a gente assim, que foi mais difícil nesse início para a gente, para vocês? Alex, foram várias coisas, né? Esse início englobava várias coisas, como você falou. Era a questão da idade, nós éramos bem jovens, então tudo era novo, mas lidar também com o novo não é fácil quando você não tem uma bagagem de experiência para isso. Uhum. Né? A gente veio de famílias totalmente diferentes, famílias completamente diferentes assim, em tudo. Então, esse alinhamento também, né, esse ajuste de engrenagens, a minha mãe sempre fala que casamento é um ajuste de engrenagens, você tem que ir ajustando ali para a coisa e ganhando força. Então, não foi fácil o início nesse quesito. Vocês se cobravam muito? Muito, a gente se cobrava como casal, se cobrava como profissional, né? Se cobrava também enquanto pessoas, porque quando a gente casa jovem, a gente quer mostrar para todo mundo que a gente vai dar certo. Sim. Mas a gente queria dar certo. Então, quando você tem um propósito de vida, né? Quando você quer dar certo, quando você sabe o que você quer, a gente sabia o que a gente queria, né? Então, as coisas se tornam mais fáceis. Mas o tempo todo, a primeira coisa que nós fizemos no dia do nosso casamento, quando nós nos casamos, antes da noite de núpcias, a primeira coisa que nós fizemos foi ajoelhar na beira da nossa cama e convidar Jesus para fazer parte do nosso casamento. Pedimos para ele que ele fosse o centro, que nos orientasse em tudo. Então, a gente sabia que aquele casamento não era 2, era 3. Eu 3. Então, todo o tempo, a gente sabia que ele estava com a gente. E isso para a gente foi muito importante. Convidar Jesus para fazer parte da nossa relação e da nossa vida como um todo fez toda a diferença em frente a qualquer dificuldade. Então, quando ela aparecia, a gente sabia que a gente não estava só. Pois é, inclusive, você tocou num ponto muito interessante, você que está assistindo a gente agora, todos nós podemos fazer essa escolha. Exatamente. Trazer Cristo para a nossa história ou simplesmente deixar ele fora da nossa história. Porque, na verdade, todos nós, o ser humano, na grande maioria, eles têm uma ideia de uma autossuficiência. Há uma ideia de que a sua capacidade vai superar todas as coisas, de que o seu ensino, né, ou a sua graduação, ela vai dispensar na sua história a presença dessa terceira pessoa, que é Cristo. Então, a história com Cristo, eu costumo dizer que ela não é mais fácil. Ela é menos difícil a partir do momento em que você entender de que é necessário a presença dele, não é? Que, na verdade, falando de história, o Salmo 139 diz que ainda éramos um embrião no ventre da nossa mãe, Substância né? informe. Substância informe ainda, e o Senhor escreveu a nossa história, antes que nós nascêssemos. Então, já existia uma história entre Márcio e Eli, então, mas que mesmo assim vocês entenderam que Jesus precisava não só do tempo do namoro, mas do casamento para frente, porque aí já vai vir uns filhos, vamos falar dos filhos agora de vocês. Então, é importante você que está nos assistindo, se você ainda não trouxe Jesus para a sua história, eu lhe faço agora aqui um convite, chame ele para dentro da sua história. Não é tarde
Você vai assistir aqui, não só nesse podcast, mas em outros podcasts, de pessoas que começaram ruim, mas trouxeram Cristo para a sua história e estão terminando bem. Porque, na verdade, o lance da história, mais Márcio, não é como se começa, mas é como nós terminamos. Não é o fim, mas é como vai o processo e também como chegamos nessa história. Porque tem pessoas que estão nos assistindo agora, independente da idade que ela esteja agora, ela olha assim, poxa, eu cheguei aqui, mas cheguei bem arrebentado. Eu estou amargo, eu estou doente, eu estou neurótico, ou eu estou depressivo. Então você que está nos assistindo agora aqui, pega esse relato aqui, sabe, essa fala de ali, traga isso para o seu casamento. Ainda tem jeito para o seu casamento, tem jeito para os seus filhos, tem jeito para o seu negócio, tem jeito para a sua vida espiritual, se tão somente você trazer Jesus para dentro da sua história. E é isso, Eli, eu acho que isso muda toda a história, né? Muda todo o processo, né? Diferente. Como você falou, não torna a história mais fácil, mas torna a história mais segura. A gente tem a certeza de que Ele está conosco em tudo. Então, nunca tivemos medo de dificuldade nenhuma. Se tem uma coisa que não combina com a nossa vida, é medo. A fé sempre esteve acima de tudo. Jesus sempre sendo o centro. Então, para todas as decisões, para tudo que a gente queria fazer ou planejar, sempre com Jesus. Então, não teve momento que a gente possa dizer assim, foi muito difícil passar por isso. Não houve. Houve, sim, as dificuldades, como todo casal enfrenta no início de vida, mas houve Jesus em todos eles. E isso foi fundamental. É interessante a história por trás da história, porque a gente só vê a questão da transição de cargos, mas não vê como é o desafio quando você recebe o convite. Então, eu era promotor de vendas e quando eu fui ser vendedor, veio o desafio. Poxa, assumir uma rota de vendas, negociar com grandes clientes. E aí a gente foi para casa, sempre a gente colocava a carteira de clientes na mesa, a gente orava e entregava a Cristo. E aí era impressionante, Alex, como as coisas davam certo. E eu tive uma trajetória, rodei praticamente em toda Salvador, região metropolitana, em todas as rotas batendo meus objetivos e crescendo. E nessa companhia eu tive a oportunidade de ser promotor, vendedor, supervisor e gerente comercial. E fiquei 18 anos lá. Desafios vários, muitos, porém, todos aqueles que a gente vinha que colocava Cristo na frente, os desafios, as reuniões, as apresentações a nível de diretoria nacional, que dá uma angústia, a gente colocava na frente Cristo e Deus sempre nos abençoou. É impressionante como a fé a pautada e alicerçada em nosso Senhor, Ele faz toda a diferença. Falar nisso, tem uma fada de vocês que eu conheci, que para muitas pessoas talvez seja um grande desafio, mas vocês saíram da Bahia, foram morar em Sergipe, né? Foram para Aracaju. Isso. Como é que foi esse negócio de sair de um estado para outro? Assim? 13 anos em Aracaju. 13 anos em morar em Aracaju. Ali foi uma história bacana, porque a empresa estava em expansão nacional e já queria me levar, teve algumas propostas. Me chamaram para ir para o Rio Grande do Sul, Sul, não gosto e tal, queria ficar aqui pelo Nordeste. E tive outra proposta para ir para outro estado. E eu não ia, e ali não queria, a família muito grande, ela tinha esse alicerce familiar muito formado. Aí meu diretor, Márcio, tem uma proposta para você que agora eu acho que é irrecusável. Sergipe, ali pertinho, dá para você ir, ali, né? Você volta e tal. E nessa época ali estava na representação farmacêutica, estava sendo uma representante farmacêutica. E eu assumindo a gerência do estado de Sergipe. Eu fiquei 2 anos lá, orando, pedindo a Deus. Eu ia, passava 15 dias, subia, ela passava 15 dias descendo. Ficamos 2 anos assim, 2 anos assim. Foi mesmo, gente. Um ia, outro voltava. É sério? Um ia, um final de semana ele ia, um final de semana eu ia. 2 anos assim, Alex, resistindo bastante. Rapaz, Alex, é dureza, viu? Muito joelho, Alex. Orei muito, pedi a Deus que ele fosse para o estado de Sergipe, e aí Deus permitiu que ela fosse. Veio uma demissão inesperada, Alex. O que será que aconteceu, né? Sim. Muito jejum, né, Alex? Sim, veio uma demissão emoção. Inesperada. E aí uma demissão em massa da empresa, no final de ano, no mês de dezembro. E aí foi quando eu ainda resisti um pouquinho aqui, ainda fiquei uns meses aqui procurando ver se aparecia um trabalho para eu não precisar ir para Aracaju. Eu não tinha vontade de sair do seio da minha família. Você bem conhece, vou
tias, tios, pai, mãe, irmão, todo mundo ali, né, juntinho. E eu não tinha vontade nenhuma de ir para outro estado, me ver sozinha, distante de todo mundo. Para mim foi, pronto, aí um grande desafio que eu tive que passar. Verdade. Eu tive que cortar esse cordão umbilical que eu tinha com toda a minha família, de uma forma geral, né? A gente sempre foi muito junto, muito unido. E aí eu tive que ir. Eu falei assim, bom, não está acontecendo aqui, tem alguma coisa aí que Deus está querendo me falar. E foi quando eu decidi ir para Aracaju, mudei de vez, né? Foi um desafio para mim e para Gabriel, porque Gabriel também já estava com 1 aninho e 4 meses, ele era muito apegado aos meus pais, à família. Então, se veio em outro estado, Alex, só eu, Márcio e Gabriel, sem ninguém da família, não foi fácil. Eu imagino. Não foi fácil. No início foi bem desafiador, assim. Mas, como eu te falei, Jesus estava sempre ao nosso lado. Então, Deus foi conduzindo tudo. Ali eu tomei a decisão de não voltar para o mercado de trabalho naquele momento. E de auxiliar Gabriel, Márcio, sustentar ali o psicológico da gente, o emocional da gente, para que a gente passasse de uma forma mais tranquila por aquele processo. E foi quando Deus falou comigo, de uma maneira muito direta, de que naquele momento eu tinha que dar uma pausa na minha vida para que Márcio crescesse. E aí muita gente falava assim para mim, eu não acredito que você vai deixar de trabalhar e vai ficar em casa agora cuidando de filho, e de casa, e vai jogar fora a sua carreira. Eu falei assim, não estou jogando fora, estou dando uma pausa, porque eu sinto que o Senhor falou comigo sobre isso. E eu te falo que em nenhum momento, eu digo para você que eu não me arrependo nem por um segundo da decisão que eu tomei. Nem por um segundo. Às vezes é preciso dar um passo para trás para que a gente possa dar 10 para frente. Sim. E foi naquele momento ali que eu decidi, e eu acompanhei Gabriel de uma maneira muito próxima, os estudos. Gabriel não precisou ter que passar por terapia por conta da mudança, eu estava sempre ali perto dele, ao lado dele. E para a gente estar em outro estado, tinha os desafios naturais de você estar longe da família, né? A gente ficava pensando em botar babá, ficávamos pensando em colocar Gabriel numa creche. Poxa, Gabriel passar o dia inteiro numa creche, sair de manhã e entrar de manhã e só sair à noite. Ele pode ser que isso cause um dano para ele, já que está em outro estado, né? Então, assim, eu decidi isso e Deus foi me conduzindo. Olha que como é importante, pegando aqui a fala de vocês, na noite de casamento, na noite de núpcias, aquele convite para Jesus entrar na história de vocês. Então, as pessoas que estão nos assistindo agora, muitas pessoas pensam assim, bom, eu não posso abrir mão de determinadas coisas, porque eu dependo disso para viver, dependo disso para sobreviver. Eu não vou aqui entrar no mérito, que cada um sabe a sua necessidade. Agora, a partir do momento que você ali preferiu abdicar momentaneamente, né, em ser mãe, para ser mãe, ser esposa, e você viu que as coisas não deram para trás, as coisas deram foi para frente. Com certeza. Porque uma coisa importante que eu quero que você que está assistindo a gente saiba é o seguinte, não existe uma história de sucesso se você quebra princípios. Exatamente. Tá? Se você quer ter uma história de sucesso, se você quer ter uma história... quando eu falo sucesso, pessoal, não falo só de dinheiro, não. Eu falo sucesso no casamento, sucesso na família, sucesso com os filhos, sucesso no lar. É necessário que você não negocie os seus princípios, ou os princípios bíblicos. Em nenhum momento a Bíblia exige que você largue alguma coisa. Então, a partir do momento em que Eli, e você que está me assistindo agora, que você decidir cumprir o seu propósito como mãe, como esposa, as demais coisas, elas vão correr naturalmente para você. O rio só corre para o mar. Aquilo que tem para acontecer na sua vida, a história que Deus escreveu sobre você, que está me assistindo agora, ela vai acontecer independente de qualquer coisa, mas é necessário que você assuma a sua responsabilidade, assuma o seu princípio. Se é para ser mãe, vamos ser mãe. Se é para ser esposa, se é para ser marido, seja aquilo que você sente que é a primeira opção na sua vida, porque isso, você Eli e Márcio já pode até dizer, isso vai refletir na vida dos filhos, não só agora, mas para o resto da vida deles.
Porque diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, não é? Então você que está me assistindo agora, fique atento a esse nosso bate-papo aqui, porque ainda há tempo de você retomar algumas coisas na sua vida. E foi lá em Aracaju que você ficou grávida do segundo filho, né? Sim, foi lá. Olha aí. A Ana Carolina é sergipana. É sergipana? É sergipana. E só pegando o gancho, Alex, que você colocou, acho bacana, porque ali ela fez abdicou da vida profissional dela para se tornar mãe e ser minha ajudadora. E nesse momento, a Deus, ele nos forjou com uma paz, com uma tranquilidade, que nesse meio tempo a gente começou a construção de uma casa que a gente tem, uma casa de praia que a gente tem aqui no litoral norte, e lá a gente tem uma vida muito bem estruturada. Deus trouxe paz, Deus trouxe uma cidade tranquila, uma escola para os nossos filhos alicerçada, muito bem alicerçada, que chegou até a trazer a nossa filha, minha linda Ana Carolina. Presente, né? Um presente que Deus deu. Então vale a pena, gente, a gente pegar e seguir os mandamentos, seguir alicerce, seguir os mandamentos do Senhor na vida de um casal, na vida de uma família, porque a gente é exemplo do que Deus fez e foi maravilhoso. E veio a Ana. Fala um pouco. Ana veio, né? A gente estava ali e aí primeiro, assim, desculpa interromper, mas é importante. O primeiro foi planejado. Você já queria? Alex, foi bem engraçado o nascimento de Gabriel. Eu estava no último ano de faculdade. Porque você lembra de mim grávida? Eu lembro, porque a minha primeira filha, quando eu casei, a minha primeira filha nasceu, eu tinha 23 anos, foi tudo. Eu casei com Gilmara, dizendo assim, olha, desde o namoro nós vamos ter 2 filhas, quer dizer, 2 filhas. E veio a Ana Paula, que foi a minha primogênita, e aí foi programado direitinho, tá, aquela coisa toda. Aí nós fomos morar em Itabuna, também por trabalho. E aí, eu chego um dia de trabalho em casa e a Gilmara fala assim, eu tô grávida. Eu falei, mas como você está grávida? Alguém pergunta como você está grávida. Então me conte aí, como é que foi essa surpresa para você? Gabriel foi bem interessante, porque eu não tinha programação de ter filho naquele ano. Né? Falei assim, não é a hora agora, é o último ano de faculdade. Depois que eu terminar a faculdade, eu vou dar um descanso aí para depois eu poder ter um filho. Aí a minha avó adoeceu. E aí ela falou para mim, eu não quero morrer sem ver um bisneto. Você já é casada. Você pode me dar um bisneto. Foi a mãe de Rosa? Isso. Conheci, a minha pessoa avó, maravilhosa. Aurelina, Que mulher maravilhosa, né? gente. Meu docinho. E aí ela olhou pra mim e falou, eu não quero morrer sem um bisneto. Sentada na ponta da mesa, assim. Me dê um bisneto. Meu Deus, que pedido é esse? Que pedido, gente. Que pedido. Último ano de faculdade, Alex. Falei assim, não tem jeito. Vou ter que dar um bisneto a ela. E aí, naquele momento eu decidi ter um filho. E Deus estava, claro que Deus estava no controle de tudo, porque eu parei de tomar remédio nesse mês e no outro mês já estava grávida. Foi muito rápido. E aí eu falei para ela, pronto, aguenta aí que seu bisneto está no forno, está chegando. E foi quando veio Gabriel, né? Quando o Gabriel nasceu, final de 2008, outubro, a gente estava se formando ali, foi concluindo a faculdade, foi aquela correria TCC, bebê nascendo, bebê pequenininho, mas deu tudo certo. Eu ia ser grávida pela faculdade mesmo, fazendo um TCC lá. Isso, foi bem turbulento, mas deu tudo certo. E veio o Gabriel. E a Ana, a gente ficava pensando, e aí, vamos ter o segundo agora, vamos esperar mais um pouquinho? Esperamos 7 anos. A diferença de um para o outro, de 7 anos. E aí, a Ana foi bem planejada, a gente queria mesmo, a hora é agora. Gabriel, vocês pensavam assim, ter um casal de filhos assim? Não, eu falava para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade, tá ótimo. Não tem problema nenhum se for mais um menino, se for mais uma menina. A gente nunca... O meu desejo de ter filha mulher foi pelo seguinte, eu sou o filho mais velho de 3 homens. Sim. Então, 3 homens dentro de um apartamento é complicado, né? Então, os meus pais sempre tiveram o sonho de ter uma filha mulher. E aí, não veio, tentou eu fui homem. Aí veio o segundo, homem. O terceiro, homem. Aí, eles resolveram parar. Então, assim, como era uma casa muito cheia de homem, e a minha esposa Gilmara também era filha única, tinham 2 cunhados, então era muito homem na casa, né? Muito homem na família. Então eu falei assim, vamos quebrar esse negócio aí, vamos pedir para Deus nos dê filha mulher. Então foi por isso que Deus nos realizou, né? Todo homem geralmente quer ter filho homem, né? Ter um filho homem e tal. Eu acho legal. Eu até brinco às vezes com a Gilmara, né? Hoje não podemos ser mais filhos. Falei, mas eu queria ter um Júnior. Mas já não tem mais tempo para isso. Mas aí veio a Carol, né? Vocês estavam morando em Aracaju.
isso. Entendeu? Carol, a gente ficou bem ansioso, porque aos 7 meses ainda não sabia se era menino ou menina. É mesmo? Todos os exames que eu fazia, a gente não sabia. Tava sempre de perninha fechada, perninha cruzada, de costa, e o médico, não dá pra ver, eu não vou garantir pra vocês o que é. Então ficamos ali até Foi com emoção, né? finalzinho, Até o foi final, bem né? emoção. Foi quando a gente fez o enxoval de Carol, eu já tava com 7 para 8 meses. E aí veio a princesinha, para brilhantar, a princesinha sergipana. E ali a gente se alicerçou ainda mais, né, como família. Mais um desafio, porque estar com 2 crianças pequenas em outro estado, longe de pai, de mãe, de família, né, do suporte que às vezes a gente precisa. A minha mãe foi para lá, ficou um tempo comigo, 1 mês, né, quando eu tive bebê. Mas depois eu me vi sozinha com os 2. E aí a gente começou a segunda etapa da nossa vida, né, como uma família agora, 4 pessoas. Mas foi tudo muito bem conduzido, assim, o Senhor estava com a gente em tudo. E vocês, assim, vocês tinham vontade de voltar para Salvador? Ou, assim, eu falo porque eu conheço um pouquinho Aracaju, inclusive, os últimos feriados eu passei em Aracaju. Eu tenho primas e primos que moram em Aracaju, então eu gosto de Aracaju, para passear e tal, assim, mas para viver eu sei que é totalmente diferente de Salvador. Vocês tinham vontade de voltar? Ou, assim, Deus, se for da tua vontade e tal, como é que é? No início, sim. No início, a gente botava na nossa cabeça, já a empresa vai chamar de volta para voltar para Salvador e a gente não vai ficar muito tempo aqui. Então, acho que isso serviu meio que para convencer a gente de que a gente não ia ficar muito tempo lá. Mas aí o tempo foi passando. E quando a gente viu, a gente já estava completamente acostumados e habituados com a cidade. A cidade é uma cidade fácil de se morar, é muito tranquilo, o clima é bom, a qualidade de vida é muito boa, os meninos estudavam numa escola muito boa. A gente morava no bairro muito bom, então não é muito difícil se acostumar em morar em Aracaju. Então, para a gente, não fazia parte dos nossos planos voltar para cá. E aí Deus vai lá e muda a história de novo. E muda de novo. A pandemia veio, né? E estava tudo muito tranquilo. Nossa vida estava muito estável, tudo muito encaixado, tudo muito equilibrado. E a pandemia veio e mexeu com a vida de todo mundo, não foi só com a nossa, né? Mas foi no finalzinho da pandemia, Márcio foi desligado da empresa, 18 anos de empresa, e foi quando veio o nosso susto, né? Porque aí toma aquele baque. Opa, vamos dar um freio de arrumação aqui, porque a coisa bagunçou um pouquinho. E aí, na hora que Márcio me ligou e falou assim, tenho uma notícia para te dar, acabei de ser desligado da empresa. Aí eu sentei e falei assim, meu Deus, como é que vai ficar a nossa vida agora? Imediatamente eu peguei a Bíblia e abri. Quando eu abri, o Senhor me deu uma palavra, que está lá em Gênesis, quando o Senhor fala da tenda, levantar tua tenda e pegar tuas esposas e teus filhos e teus animais. E eu sabia que era hora de mudar. Naquilo ali eu fechei a Bíblia e falei assim, não, isso aqui é coisa da minha cabeça, não se abre Bíblia assim. E aí, mas ali Deus falou comigo e eu não quis entender, né? Eu não quis entender. E aí a gente falou, não, peraí, calma, vamos respirar, são 18 anos de empresa, a gente está aqui, está tudo estável, vai dar certo, já você vai voltar para o mercado do trabalho aqui mesmo. E aí vai tudo se encaixar. Faltando uma semana antes de Márcio ter esse desligamento, ser desligado da empresa, ele disse que eu acordei e falei para ele, eu não me lembro, mas ele disse, você falou para mim nitidamente, Elroy. Você olhou para mim, você acordou e falou, Deus está mandando te dizer, Elroy. Agora, peraí, você falou Elroy, peraí. Gente, entenda uma coisa, histórias faz parte da história, se bem que não é bem surpresa, né? Porque surpresa geralmente é coisa boa. Mas todos nós vamos viver nessa terra e vamos ser surpreendidos por notícias ruins também. Sim. Mas, voltando aqui, eu quero muito pegar essa fala que ele falou aqui. Mas quando você traz Deus para a sua relação, para a sua vida, as histórias que, mesmo que sejam histórias ruins ou notícias ruins, quando você está fundamentado, você pode até sentir um pouco o tranco na hora, você é ser humano, você sente um pouco frio na barriga, Márcio. Você diz, meu Deus, e agora? Está tudo encaixado, está tudo funcionando, de repente eu perdi o controle. Porque a nossa ideia de vida é que nós temos o controle. Você que está me assistindo agora, se você pensa que o controle está em tuas mãos, não está em tuas mãos. Se você está segurando o controle da sua vida, eu lhe faço um convite nesse momento. Passe o controle para a mão de Deus. Porque Ele sabe aonde para, aonde começa, Ele sabe aonde mudar de estação, aonde mudar de cidade. Então,
O que acontece na história não define o seu fim. O que acontece, as notícias que acontecem na nossa história, as notícias ruins, as perdas, não é? Temos perdas, e a pandemia foi algo muito evidente, não é? De perdas de vidas, perdas de sonhos, perdas de empreendimento, de negócios, mas está no pacote da história. A questão é, que eu quero que você que está me assistindo, você entenda, é como você reage a isso. É como você reage à história, ou quando a história não está sendo favorável a você. Porque uma coisa também, Márcio, eu tenho plena certeza, que quando estamos alinhados com o céu, quando a nossa história está alinhada com o céu, aí que eu vou entrar agora aí, Deus dá pistas, Deus dá sinais do que Ele tem para fazer na sua vida. É necessário que você entenda os sinais que Deus está dando, para que você não se desespere. Abortam sonhos, abortam processos e acaba às vezes voltando pior do que quando saiu. E eu queria agora falar, eu ia falar da Elroy mesmo, mas agora você já conduziu o negócio para Elroy já. Eu não ia nem entrar já na Elroy, porque foi assim, ó, ele falou, ele acordou de manhã e falou assim, você acordou de madrugada me dizendo Elroy. Eu falei assim, jura? Ele você acordou e falou para mim, Deus está mandando te dizer Elroy. Eu falei assim, poxa, forte. Mas parou ali. Uma semana depois, ele recebeu a notícia da demissão. Uma semana depois. Mas a Elroy até então não fazia sentido pra gente. E aí foi quando eu falei assim, vamos orar, vamos colocar na mão de Deus e vamos pedir a Deus direção do que a gente vai fazer daqui por diante. Era abril, os meninos estavam matriculados já, né? Já tinham iniciado o ano escolar, o ano letivo. Então, Márcio falou assim, eu não vou mexer agora. Vamos ver o que Deus tem para fazer. E aí foi dar toda a entrada nos papéis da empresa. E ali ele falou assim, eu estou sentindo que a coisa não vai acontecer aqui. A gente vai ter que voltar para Salvador. Ali, assim, Alex, pegando aí o que você colocou, eu acho muito importante, essa questão de controle. Eu sempre fui um profissional que eu passei por uma formação na Falcone, que é de Vicente Falcone, falando sobre planejamento estratégico, PDCA, análise. Eu sempre tive um controle das empresas que eu trabalhava muito bem, bem controlado, bem organizado. E veio a pandemia. E a pandemia fez aquele sacode, eu estava com 40 anos e eu comecei a me perguntar se aquilo mesmo fazia sentido. E começou a mexer em gente, eu gosto de gente, eu gosto de contratar, de treinar, e aquilo para mim não estava mais fazendo sentido, e a gente entrou numa conversa e veio o desligamento. E quando veio o desligamento, a pandemia, eu costumo falar para todo mundo, me tornei mais crente, porque comecei a buscar o Senhor, comecei a orar, a jejuar, a gente começou a participar de todo tipo de campanha de 12 horas, campanha de jejum, oração, em torno pelo Brasil. Isso fez com que a gente, fortalecesse ainda mais a nossa fé, né? A nossa fé. E aí, nessa fé, a gente sempre foi um casal muito empreendedor. Eu sou mais arrojado e a Eli é mais equilibrada. Eu sou o cara que vou por frente de batalha e a Eli sempre foi meu alicerce. E aí foi quando a gente veio com a Elroy, por favor. E aí, nesse meio tempo, a gente falou assim, caramba, o que a gente vai fazer aqui em Aracaju? Porque Márcio tem um conhecimento muito vasto no comércio de lá, né? Conhece muitas pessoas e conhece muitas empresas. E a gente ficou na dúvida, né? O que a gente faz? O que vai acontecer daqui para frente? O que Deus tem para fazer? E aí foi quando ele falou assim, eu vou abrir uma empresa de representação. Falei assim, sério que você vai fazer isso? Será que tem mercado aqui para isso? Ele falou assim, tem muita possibilidade aqui. Eu vejo muitos amigos meus que deram certo, vamos tentar. E o nome vai ser Elroy. E aí foi quando nasceu de fato a Elroy. Elroy é Deus que te vê. Sim. Eu vou buscar significado já. Deus que te vê. Quando Deus fala com Deus já estava dizendo para ele, né? Quando Deus fala para cá. Deus já estava dizendo para ele, né, Alex? Uma semana antes de ser demitido, estou te vendo. Fique tranquilo, porque eu estou te vendo. E eu achei interessante o nome Elroy, porque Elroy também são as iniciais do seu nome. É engraçado, né? O El e o I aí, e o I tira o RO aí. Tirar o RO, mas
É como se fosse o nome, né? Tirando o RL aqui, eu acho que fez uma ponte aqui. E aí, e é o Roy? Nasceu, já é uma criança, né? Já tá pré-adolescente, já, entendeu? O terceiro filho, né, de vocês, o quarto filho de vocês, entendeu? Então, aí vocês vieram para Salvador. A história da El Roy é engraçada, porque começou em Aracaju. Márcio tentou no mercado de Aracaju, né, com a representação lá, e não deu certo. Não deu certo, Alex. Incrivelmente, todas as portas estavam se fechando. E ele não entendia o porquê. Porque conhecimento ele tem. Sim. Amigos tínhamos vários e a gente tinha tudo para dar certo com o El Roy dentro de Sergipe, mas não era plano de Deus que permanecêssemos lá, né? Então foi quando ele falou assim, recebeu a proposta da Camille, ele conseguiu a representação da Camille pela El Roy, então ele fazia o setor de Sergipe pela El Roy, porém não estava dando certo, e a Camille convidou ele para entrar para a empresa, para fazer parte do quadro de funcionários da empresa. E a gente resistiu no primeiro momento, porque a gente não queria, na verdade, sair de Aracaju e voltar para Salvador, depois já tá. Aí o negócio inverteu, o negócio, rapaz. Fui eu tentar convencer a patroa a retornar para Salvador. Exatamente. E aí era que estava o grande desafio, levantar uma mudança, né? Levantar uma mudança. Sim. Ele orou e jejuou para que eu fosse, agora eu estava orando para que Deus me convencesse a voltar. E aí a gente tinha que levantar uma mudança e ia mexer com a nossa vida, a vida das crianças, de uma forma, né, bem... E aí Deus realmente fechou todas as portas. Da El Roy em Aracaju. E aí foi quando veio o convite da Camille para ele entrar, né, fazer parte do quadro de funcionários. Sair da representação e fazer parte do quadro de funcionários. Ele falou assim, a Camille me convidou. Aí eu coloquei diante do Senhor, fui para o joelho e perguntei a Deus, Senhor, é isso mesmo? E Deus disse, eu já te falei lá no dia da demissão, que é isso. 6 meses atrás. 6 meses. 6 meses atrás, Deus já tinha me dito, né? No dia que ele foi demitido, que eu abri a Bíblia, estava ali escrito que era para levantar a tenda. Sim. E a gente insistiu em ficar. Então, eu olhei para ele e falei, é a hora da gente ir embora. Mas assim, Alex, tem coisas assim, gente, que é impressionante. A gente tomou essa decisão, era dia 6 de dezembro. Aí a empresa, tudo bem, mas essa vaga, ela está se expirando. Eu preciso que você comece a trabalhar dia 15. Aí tudo bem, eu vou começar a trabalhar dia 15 de dezembro. Cheguei em casa ali, então a notícia é boa. Vou para Camille, porém eu tenho que começar a trabalhar 15 de dezembro. Arruma aqui que nós vamos descer para Salvador. Ela, como? Como uma mudança aí? Como? 15 dias, né, Alex? É uma coisa assim muito doida. Você levantar uma mudança. A gente desceu, veio aqui, pegamos aqui o apartamento e fizemos a mudança rapidamente. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Mas o Senhor estava em tudo. Porque a gente estava procurando apartamento aqui, não conseguia, a gente precisava ser o mais rápido possível. E até nisso a gente viu a mão de Deus na escolha do apartamento, no local que a gente ia morar. A gente ficou meio atordoado, o que é que a gente vai fazer, onde é que a gente vai morar, onde é que a gente vai colocar tanta coisa, porque a gente morava numa casa. Sim. Então, uma casa no condomínio, as crianças tinham conforto, tinha bicicleta, tinha patinete, então tinha muita coisa. Eu falei assim, como que vai ser, né? Nossa vida dentro de um apartamento. A família cresceu, né? E aí, verdade. Mas Deus foi providencial em tudo. E Ele nos conduziu e nos colocou num lugar bom. E tudo deu certo com a nossa mudança. Foi fácil? Não, foi muito desafiador. Mas o Senhor nos conduziu e deu tudo certo. E aqui, ali, com a El Roy, hoje... Aí a El Roy aqui ficou em stand-by, né, Alex? Aqui, né? Aqui ela ficou assim, aí Márcio falou assim, eu vou procurar orientação. Eu vou procurar orientação de o que eu devo fazer. Se a gente... O que a gente faz com a El Roy? Porque não vou manter a El Roy aberta, é um gasto, é muito dispendioso. E aí foi quando Deus sinalizou dentro de mim, é hora de voltar, é hora de voltar a trabalhar, é hora de você... Agora a sua família está pronta, você vai assumir a El Roy. E para mim eu fiquei meio assustada, né? Quando o Márcio falou assim para mim, por que você não assume a El Roy? Por que você não pega uma representação e assume a El Roy? Para a gente não fechar, não... E aí foi quando veio, né, as possibilidades para que eu assumisse as rédeas da empresa. E fechamos a El Roy Sergipe e abrimos a El Roy Bahia. Né? E temos um contador maravilhoso que nos orientou em tudo. Né? Depois passa o nome dele, eu quero saber que é esse contador. Que nos orientou em tudo, que nos conduziu em tudo. Se procurar esse contador da gente, você não vai tem erro. Não tem erro. Você vai ficar tranquilo, só não tem erro. Está disponível ao trabalho. E foi quando eu assumi o El Roy, Alex. E
Deus também nos mostrou que estava nesse negócio, porque nós assumimos uma empresa e aí logo depois o Márcio passou a ser gerente comercial, né? E eu estava sendo representante da própria Camil, porém, como trabalhávamos em divisões diferentes, não tinha nenhum problema, mas quando ele assumiu a gerência, a gente falou assim, não, aqui a gente só vai até aqui. E eu falei assim, poxa, a gente abriu empresa, fez tudo, e agora a gente vai ter que destratar. E aí foi quando Deus falou assim, calma, eu estou no negócio. E aí veio uma outra empresa que a gente está trabalhando agora, uma empresa no ramo infantil, e eu estou tocando a Elroy, e graças a Deus está dando certo, o Senhor está abrindo portas. É fácil, não é? Voltar para o mercado depois de 10 anos fora dele não é fácil. Porém, a gente tem determinação, vontade e Deus acima de tudo. Então, você que está nos assistindo agora, qualquer que seja a sua atividade empresarial, se você está precisando de alguém para representar o seu produto, representar a sua empresa, procure a Elroy, tá? Pessoas, você já está vendo aqui, pessoas capacitadas, pessoas experimentadas, pessoas experientes no ramo comercial. Então, faça aqui agora o merchan da Elroy. Então, você que precisa de alguém para representar o seu produto, agora fatura, agora fala para a Elroy, tá certo? Procura aqui, inclusive nós vamos deixar depois o contato de vocês. Estamos tá? Vamos deixar, aqui para isso. Viu? O nosso produtor, Ed, vamos botar o contato, viu, Edmilson, da Elroy, o contato de Eli, de Márcio, para que você que está nos assistindo, porque eu tenho certeza que essa entrevista vai muito longe, né? Eu soube que vocês estiveram em São Paulo, né? Vocês estiveram em São Paulo recentemente. Então, você que está aí, procura a Elroy. E uma outra coisa que eu quero também falar para vocês é acerca da mudança. Os seres humanos têm uma dificuldade muito grande em mudar, não é? Mas a história, por trás da história, não é uma linha reta. Não é uma linha que não tenha curvas, ladeiras, descidas, percalços. Então, uma coisa que eu quero que vocês que estão nos assistindo, você entenda é o seguinte: se você confia o controle da sua vida na mão de Deus, nas mudanças de rota, nas mudanças no caminho, você pode até sentir medo, você pode até resistir, mas você vai ter a paz de espírito, a paz na sua mente, para que você saiba que aquela história está sendo aperfeiçoada por aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Porque, na verdade, a história, apesar de dizermos é a nossa história, mas, na verdade, é a história dele. Tudo converge para ele. Né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, você que está nos assistindo agora, entenda que a história não é uma linha reta. A história ela vai ter curvas, vai ter ladeiras, subida, descida, ela vai ter buracos, mas isso não significa dizer que a sua história está fadada ao fracasso. Porque a partir do momento que você confia o controle da sua vida, da sua história, àquele que é o autor e consumador da sua fé, até aquilo que era para dar errado, Deus vai dar certo. Porque o maior interessado que a sua história dê certo é Ele. Porque todas as coisas convergem para Ele. Então, nós estamos falando aqui de história de Alex, de Eli, de Márcio, mas na verdade a história é uma só. A história é Ele. Porque tudo que Ele faz em nossas vidas, Márcio, mais Eli, na verdade é para mostrar para as pessoas de que é Ele que está no controle. Exatamente. É Ele que escreveu sobre nós. E nós somos coadjuvantes. Ele é o protagonista, nós somos o coadjuvante dessa história, mas que mesmo assim temos uma importância fenomenal. Por quê? Porque nós somos responsáveis em mudar, ou pelo menos dar a direção para quem não tem. Nós estamos aqui sendo um canal de Deus, resposta de Deus. Eu me atrevo a dizer para você com toda segurança, esse papo aqui é uma resposta de Deus para você que está me assistindo agora. Para você que está com medo de mudar, você que está com medo das mudanças bruscas que você sofreu na sua vida, não tenha medo. Deus está com você. E dizendo para vocês ainda mais, que a história ela só tem um ponto final quando nós partimos dessa terra. Enquanto estamos aqui, é uma vírgula, é um ponto e vírgula, é um ponto de exclamação, mas é importante você acreditar que a sua vida ainda pode dar certo. Então, vocês já em Salvador, não é? Já com a Elroy já funcionando, quais são os planos? Vamos falar de projetos, vamos falar do que vocês pretendem ainda para os próximos anos,
Já estamos chegando quase ao final do nosso bate-papo aqui. Queria ficar com vocês aqui uns 3 dias. Mas é muito... Um podcast só não daria. Um podcast só não daria. Pincelamos a nossa história. Foi bem rápido, Bem foi bem rápido. objetivo. Temos 24 anos juntos, vamos fazer, e teria muita coisa para te contar. Mas uma coisa é certa, isso que você falou aí. Os caminhos são vários. Mas quando a gente tem fé, tudo dá certo. A apreensão, ela vem, mas a fé nos move. Amém. Né? E eu sempre digo para Márcio, o céu domina. É uma frase de um bispo, grande amigo nosso, o bispo Christian, e ele sempre fala isso, o céu domina. Quando o céu domina e a gente se move, o céu se move junto com a gente. Verdade. E foi isso que aconteceu em nossa vida, em toda a trajetória. E a gente crê que não vai ser diferente com a El Roy, porque a gente coloca muito... a gente planeja, a gente quer que a El Roy cresça, a gente quer que a El Roy seja uma empresa que fique para os nossos filhos, né? A gente não sabe qual rumo que eles vão tomar, qual caminho que vão seguir, mas quando você toma uma decisão de abrir uma empresa, você quer que ela perpetue, que ela dê certo, né? Então hoje a gente trabalha com muito afinco, a gente trabalha com muita responsabilidade, a gente trabalha com muita vontade para fazer o ROI dar certo. O mercado não é fácil, ele tem cada dia se tornado mais desafiador, né? Mas a gente tem muita vontade de dar certo. Márcio, ele tem uma visão incrível de mercado, ele é altamente empreendedor, ele vê muito além, às vezes eu estou enxergando aqui, ele já está lá na frente. Então isso faz com que a gente tenha uma visão muito ampla daquilo que a gente quer, né? Ele é estrategista, ele planeja, ele faz e ele me impulsiona a executar. É como ele sempre diz, eu sou o mais agitado, ele é mais tranquilo e eu preciso, às vezes, dessa agitação dele para que impulsione. Então, a nossa vida profissional, ela hoje caminha em paralelo, né? Ele sendo gerente comercial hoje da empresa que ele está, ele cresceu muito rápido na empresa, ele entrou e com menos de um ano ele foi promovido, né? A gerente comercial entrou como vendedor e com menos de um ano foi promovido a gerente comercial, novamente para o cargo que ele tinha na antiga empresa. Então a gente vê a mão de Deus em tudo. E isso aconteceu exatamente porque ele é capacitado para isso, experimentado para isso, tem bagagem para isso. E ele conduz a El Roy muito bem. Eu estou na negociação, mas quem está por trás, quem está em toda... No network, principalmente, né? E quem me amplia os meus horizontes é ele. Ele é o cérebro da El Roy. Então pode dizer que para a El Roy o céu é o limite, né? Com certeza, o céu é o com limite. certeza. A gente coloca completamente a El Roy diante do Senhor e todos os nossos projetos, todos os nossos clientes, né? E as nossas prospecções também diante do Senhor. E nós temos certeza que é um projeto que nasceu no coração de Deus e nós estamos executando. Amém. O que você ali teria a dizer para as pessoas que também estão começando na vida, como vocês começaram, jovens, ou talvez não tão jovens, mas estão começando alguma coisa na vida deles? O que você tem a dizer? O que você pode assim, dizer como algo que é uma chave, né, para alguém que está querendo começar um empreendimento? O que você pode dizer? Acorde todos os dias dizendo, eu sou vitorioso. Porque quando você já se sente fracassado, por mais que as oportunidades estejam diante dos seus olhos, você não consegue enxergar. Quando você se sente alguém vitorioso, alguém que tem Jesus na frente como centro, a gente tem isso na nossa vida muito, muito claro. Para nossos filhos e para todos os nossos projetos, não só para a empresa, mas para tudo. Né? A gente não começa o nosso dia sem convidar Jesus para fazer parte dele. Então, quando a gente tem Jesus na frente e a gente acorda sabendo que a gente levantou para vencer, toda oportunidade que aparecer, você vai conseguir enxergar. Tudo que surgir naquele dia vai servir de aproveitamento. Nem todos os dias serão perfeitos. Vai ter dias que você vai acordar e vai dormir e o dia vai ser assim, aquele dia nada aconteceu de diferente. Mas vai ter dias que você vai ser surpreendido. Para isso você tem que estar pronto, preparado. Sim. Então, estudar o que você quer, saber aonde você quer chegar, estudar sobre o seu negócio, entender sobre o seu negócio e ter humildade de aprender, de querer aprender. Como eu te falei, eu passei 10 anos fora do mercado. E quando eu saí do mercado, eu estava num ramo diferente. Eu estava na indústria farmacêutica. Então, um ramo totalmente diferente da área alimentar. Né? Quando você volta, 10 anos depois, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Então, você tem que voltar se preparando para as mudanças e os desafios que vão encontrar ali. Claro. Mas não desistir. E, principalmente, entender do negócio.
Qual tipo de negócio que você quer? Então, o aprendizado diário, a humildade de ouvir quem está mais à sua frente ou quem já tem um know-how sobre aquilo ali, né? De você parar e entender, não, eu preciso aprender mais sobre isso aqui, eu vou estudar mais sobre isso. E seguir todos os dias crendo que quando Deus está no controle, tudo vai dar certo. Amém, é verdade. E você, meu amigão, o que é que você tem a dizer? Eu endosso tudo que ele falou e eu acredito no estudo. O estudo, ele é a base de todas as coisas. Hoje a gente tem um advento da internet, né? Então, aproveite seu tempo estudando, conhecendo novos mercados, lendo, conhecendo todo o ambiente de trabalho para que você possa se destacar nesse mundo tão competitivo. Bom, pessoal, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado. Para nós foi uma honra, Alex. Vocês brilharam aqui, tá? Porque Jesus brilha em vocês, né? Vocês brilharam, vocês refletem a luz de Cristo em vocês. Eu me sinto muito feliz em vocês fazerem parte dessa nova história, que na verdade estamos construindo uma outra história em cima da nossa vida pessoal, profissional, ministerial. E eu tenho convidado os meus amigos, né? meus irmãos em Cristo, para poder mostrar para as pessoas de que servir a Deus vale a pena. Servir a Deus, acreditar nos seus sonhos, como você falou, vale a pena. Conhecer do negócio vale a pena. Tudo que vocês falaram aqui, se as pessoas bem puderem fazer disso aí, sabe, um norte para a vida delas, eu tenho certeza que logo, logo, você que está me assistindo agora, você também terá histórias boas para contar. Eu não quero parar nos amigos, eu quero outras pessoas, não é, que possam dizer assim, não, o Alex, eu quero fazer parte desse podcast, eu quero contar a minha história, porque o único objetivo é alcançar o outro, tá? O único objetivo é transformar vidas, transformar realidades, dar destino a quem precisa. E com isso nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Foi rápido, né? Rápido. Gente, no instante passou. Mas não significa que não podemos ter outros. Com certeza. Né? Ainda tem muita história que vai acontecer na vida de vocês ainda, na vida da Elroy aqui também. Vai acontecer muitas histórias. Quem sabe daqui um ano, ou daqui a um pouco tempo, vamos trazer histórias novas. Com certeza. Não é? Histórias atualizadas na vida de vocês, da vida da Elroy. Eu quero que Deus continue abençoando vocês poderosamente, que vocês sejam sempre essa referência de Cristo em todos os aspectos, como pai, mãe, marido, esposa, irmãos em Cristo, tá? Transmito o meu abraço aos seus pais, à sua família, que eu amo muito. Vocês são parte da minha família também, somos a mesma família, e que estamos chegando aqui no final, mas você que está nos assistindo, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque quando você se inscreve, todas as histórias que virão depois, você vai receber na hora. A história saiu daqui, já chega para você aí. Então ative o sininho de todas as notificações, deixe o seu like, deixe os seus comentários e principalmente compartilhe esse link para o máximo de pessoas que você puder. Que Deus abençoe vocês. Até mais para um novo encontro nosso, a história por trás da história, como chegamos até aqui. Até mais.